Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Muitas pessoas ainda têm dúvidas se pode ou não deixar a massa de bolo descansar. E eu já te adianto que não, você não pode fazer isso, senão pode acabar estragando seu bolo. No vídeo de hoje, eu resolvi listar quais são as consequências de fazer isso e quando você pode deixar a massa descansando. Então eu te convido a vir comigo e ficar até o final para não perder nenhum detalhe. Sem falar que eu preparei um checklist para fazer um bolo perfeito. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. O que acontece se deixar a massa de bolo descansando? O maior vilão que impede que a massa possa descansar é o fermento em pó. Talvez você tenha esquecido de pré-aquecer o forno e só ligou depois de bater a massa. Será que aguenta o tempo do pré-aquecimento? Bom, infelizmente não. A partir do momento que você adiciona o fermento, ele já começa a agir na massa. Isto é, já começa a crescer. No entanto, ele não tem força suficiente para continuar crescendo e precisa do calor para se desenvolver. Se você deixar a massa fora do forno por cerca de 15 minutos, o fermento terá finalizado a sua ação e ao colocar no forno, ele não crescerá mais. No final de tudo, seu bolo ficará super pesado e solado. Por outro lado, se você perceber que esqueceu de pré-aquecer o forno, é só não colocar o fermento. Em seguida, leve a massa à geladeira para garantir que nada dê errado. Quando o forno estiver prontinho, adicione o fermento, mexa levemente e já poderá levar para assar normalmente. Portanto, muito cuidado no momento do preparo e lembre-se, as primeiras coisas a fazer antes de bater a massa é colocar o forno para pré-aquecer a 180 graus por no mínimo 15 minutos e deixar a forma untada com manteiga e farinha de trigo. Fazendo isso, não tem erro. A importância da escolha do tipo de fermento. Você sabia que existe diferença entre os fermentos vendidos no supermercado? Falo principalmente das duas marcas mais famosas, que é a Dr. Oetker e a Royal. A marca Royal é a mais antiga e mais utilizada pelos confeiteiros. Esse fermento tem como principal objetivo iniciar a fermentação assim que é misturada aos outros ingredientes. Isso significa que a massa não pode ficar nem poucos minutos esperando para ir ao forno, senão tudo poderá dar errado. Já o fermento Dr. Oct inicia sua fermentação somente após entrar em contato com a alta temperatura. Isso significa que se, porventura, você esquecer de pré-aquecer o forno, não precisa se preocupar. Pode deixar a massa do bolo descansar até o momento de levar ao forno. Quando é indicado deixar a massa descansar? Como podemos ver, o método de preparo tradicional do bolo não permite que a massa descanse. A única maneira que pede um tempo de descanso da massa é a receita de bolo com fermento biológico. Você já tentou fazer? Até alguns tempos atrás, ninguém fazia bolo com fermento biológico, justamente por medo de dar tudo errado. Realmente, requer muito mais cuidados e atenção do que as receitas tradicionais. E claro, demanda maior tempo de preparo. Por outro lado, existem receitas que pedem a adição de fermento biológico mais fermento em pó químico. Nesse caso, o bolo pode ir direto para o forno assim que finalizar a mistura. Eu particularmente acho desnecessário e até desperdício esse método de preparo. Faça somente com fermento biológico ou com fermento químico. Na hora de preparar a massa com fermento biológico, que geralmente é o seco, você precisa adicionar um líquido morno, seja leite ou seja água. É esse líquido que irá ativar o desenvolvimento do fermento seco. Se você for utilizar o fermento fresco, o cuidado é maior ainda. Você deverá criar uma espécie de massinha e deixá-la descansando de um dia para o outro. Aí sim, poderá incorporar esse fermento desenvolvido naturalmente na massa do bolo. Muito interessante, não é mesmo? Eu preparei um checklist para você que não quer nunca mais errar nas receitas de bolos. Pode não parecer, mas você pode estar errando na ordem dos ingredientes ou até mesmo na temperatura do forno.
Confira esses passos. Coloque o forno para pré-aquecer a 180 graus por 15 minutos. Unte a forma com manteiga e farinha de trigo ou açúcar ou cacau em pó. Peneire os ingredientes secos para ter um bolo fofinho. Bata primeiramente os ovos, o açúcar e a manteiga ou óleo. Adicione aos poucos a farinha de trigo peneirada. Intercale com a adição do leite ou água. Os últimos ingredientes são o fermento em pó e as claras em neve, caso você utilize. E nunca abra o forno antes dos 30 minutos, senão a massa murcha imediatamente ou para de crescer. E não deixe o bolo descansando no forno depois de pronto, porque a massa poderá murchar também. E não coloque o bolo para esfriar em uma superfície muito fria, senão vai murchar com um choque térmico. E aguarde cerca de 15 minutos a 20 minutos para o bolo esfriar antes de desenformar. E uma dica extra, não é indicado bater a massa por muito tempo. Aliás, o melhor mesmo é bater a massa na mão, assim não correrá o risco de solar a massa por bater muito no liquidificador ou na batedeira. Agora você já conheceu diversas dicas que poderão te ajudar muito no seu dia a dia de confeitaria. Aproveite para colocar tudo em prática o quanto antes, pois tenho certeza que você irá amar. Também aproveite e compartilhe essas dicas com outras pessoas, elas também vão gostar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.